ao palco o senhor Joel Risso, diretor de Novos Negócios Agro na Serasa Experian. Para o painel, Traceability of Brazilian Coffee Case by Secafé e Serasa Experian. Pessoal, muito boa tarde a todos. Queria agradecer aí a presença de todos que estão aqui no painel. Sei que o café está finalizando aí, então o pessoal deve estar voltando ainda. E eu gostaria de dar início à conversa, né, trazendo notícias boas, né? Acho que a gente falou bastante aqui sobre a necessidade de comunicarmos um pouco melhor sobre a produção do café brasileiro. E hoje, né, nós tivemos, tanto mais cedo quanto nos painéis, né, de abertura ontem, né, uma série de especialistas falando um pouquinho sobre a cadeia produtiva, sobre os desafios, né, que nós temos relacionado com a exportação do café. E um evento como esse, né, antes de falar um pouco sobre esse case específico aqui com nossos colegas da Secafé, eu queria agradecer, né, parabenizar a organização desse que é o maior evento em negócios de café do mundo, né, na figura do presidente da Associação Comercial, Mauro Samarco, né, parabenizar a excelente organização, a todos os que, né, fazem com que esse evento aconteça, os expositores, patrocinadores, né. Então, em nome da Serasa Experian, né, que somos um patrocinador aqui do evento, então quero trazer um pouquinho de um case de sucesso aqui que a gente está comunicando não só para a cadeia produtiva brasileira, mas em especial mostrando para o mercado europeu os aspectos, a transparência sobre a rastreabilidade, os aspectos produtivos do café na sua origem. Tá? Então, antes de iniciar especificamente aqui sobre o case em específico que eu gostaria de mostrar para vocês, eu trouxe contando um pouquinho a história, né, dessa parceria desenhada, construída com o setor. A Serasa Experian é uma empresa que trabalha com soluções em dados e soluções em tecnologia, né, para mostrar um pouco da realidade sobre os territórios. Eu trabalho com dados georreferenciados. E, de um lado, então, nós temos aqui a Serasa Experian, né, uma empresa global, né, mais de 55 anos de atuação no Brasil. Talvez vocês conheçam a Serasa Experian na perspectiva do crédito, talvez vocês conheçam na perspectiva do score de crédito, talvez vocês conheçam, às vezes, por um aspecto não tão legal, né, das negativações, mas que são importantes para dar segurança para as transações. Tá? Então, a Serasa Experian ela trabalha na perspectiva da interface em que os dados, né, e a tecnologia reduzem os riscos transacionais de crédito. E quando nós olhamos para os mercados, para as cadeias produtivas, além do crédito, nós precisamos falar sobre sustentabilidade, né? Precisamos falar sobre os aspectos da produção socialmente justa, né, e ambientalmente correta. Né? A gente ouve muito falar do ESG, ouvimos falar muito aqui no painel sobre agricultura regenerativa, né? Ouvimos falar sobre as dificuldades que o setor tem para exportar, e uma delas está associada diretamente, pode estar associada diretamente à questão ambiental, ou a gente pode inverter essa lógica, né, e mostrar todos os aspectos socioambientais positivos da produção agrícola nacional, produção de café, e fazer com que isso se torne, na verdade, algo que vai favorecer, né, a permanência dos mercados exigentes, né, do ponto de vista ambiental, de portas abertas, né, para o café brasileiro. Tá? Então, o que a gente tem aqui esse painel? Né? De um lado, né, uma empresa, né, global, né, uma área dedicada a agronegócio que é bastante recente. Né? Então, como eu falei, talvez vocês não conheçam a Serasa Experian por todo esse arsenal de dados agro, né, mas nós temos isso. Tá? Então, eu venho de uma empresa com mais de 10 anos de mercado, trabalho com uso de imagem de satélite para o monitoramento do território. E a gente criou, né, uma plataforma
que não só uma plataforma, mas as soluções voltadas para essa interface transacional no agro. Crédito e aspectos ESG. Tá? E do outro lado nós temos os parceiros. Né? Então, a gente sempre fala que nós não desenvolvemos soluções para o setor. Sempre que possível a gente quer construir com o setor. Tá? Então esse é um grande case aqui de construção junto com os colegas da Secafé que estão aqui também no evento. Marcos, Márcio, né, o Eduardo, todo esse time de primeira, né, que também confiou na gente para trazer esse que é a gente fala e a gente vai para os fóruns mundiais, a gente tem levado a mensagem do que o Brasil está fazendo e sempre é um benchmark mundial. Tá? Os países estão procurando como fazer para trazer rastreabilidade, para trazer as informações de origem, para trazer informações sobre a produção do ponto de vista de ser desmatamento, sem desmatamento, né, o deforestation free. Né, isso é um aspecto cada vez mais buscado por mercados exigentes. E os europeus, né, no final do ano, quer dizer, no final de 2021 ainda publicaram, né, uma legislação que vocês talvez já tenham ouvido falar, a gente ouviu mais cedo aqui a colega da OIC falando um pouquinho sobre o UDR, né? Nada mais é do que uma legislação que proíbe a entrada de produtos, né, com alguma origem em áreas que foram desmatadas depois, né, de 1º de janeiro de 2021. Né? Então a gente precisa mostrar, né, por meio da plataforma, por meio de dados, né, se existem áreas que estão nessa condição e aí elas necessariamente vão ter que ser identificadas, ou seja, elas desmataram e aí isso precisa ser identificado, a gente consegue fazer isso, mas a gente sabe que o café é produzido em áreas consolidadas, em grande maioria no Brasil. Né? Então a gente precisa, como a gente falou do desafio da comunicação, mostrar isso. Tá? Isso é muito importante para que as portas do mercado lá fora continuem abertas para os nossos produtos. Né? Então, nossos colegas aqui, né, da Secafé, né, que representam, né, quase que a totalidade das exportações do café brasileiro, com mais de 120 membros, né, então eles fizeram esse movimento setorial. E esse movimento setorial ele é interessante porque dentro da Secafé a gente tem grandes empresas, né, tem produtores menores que exportam também, só que todos eles precisam ser levados para a mesma régua. Né? Nós precisamos colocar os mesmos aspectos porque o mercado europeu está aberto e está traçando a linha de base, né, em relação ao que ele aceita e o que ele não aceita. Tá? Então a plataforma ela visa mostrar o cumprimento da legalidade, né, que é um pouco do que está lá dito, ou seja, todos os países precisam cumprir a sua legislação local e ir além. Né? O que é esse ir além? Se nós tivermos desmatamento, e no Brasil a gente sabe que é possível desmatarmos mantendo 20%, né, nas áreas de Mata Atlântica, no Cerrado não Amazônia Legal, no Pampa, tudo isso a gente precisa, é uma legislação super restritiva, né, mas temos 20% também na parte centro-norte do Cerrado, Amazônia Legal, Cerrado 35% e Amazônia, formações florestais 80%. Tá? Então, esse aspecto, né, que muitas vezes a Amazônia ela é noticiada só do ponto de vista das ocorrências do desmatamento, o Pantanal é noticiado do ponto de vista das queimadas, né? E cadeias produtivas como o café que não tem essa relação, ou se tiver são pequenas, são pontuais, a gente precisa identificar, né? Eles acabam sofrendo, né, as mesmas sanções, a soja, assim por diante, né, para acessar os mercados lá de fora. Tá? Então, nessa perspectiva, né, o desafio era como que eu crio um protocolo que faça com que os produtores, os exportadores, possam trazer as áreas produtivas para dentro da plataforma e nós consigamos, né, mostrar lá para os compradores estrangeiros, né, os nossos clientes lá de fora, que o café, né, que está saindo daqui, que está embarcando, é um café livre de desmatamento, mesmo que legal. Tá? Mesmo que legal. Então, só reforçando, né, a legislação europeia ela vai além. Mesmo que o Brasil possa desmatar com legalidade, né, a gente vai ter que mostrar e só embarcar
para a Europa, café totalmente livre de desmatamento a partir dessa data de corte de 2021, início de 2021. Tá bom? Então, como é que a gente fez isso? Tá? Então, nós trouxemos aqui uma ilustração onde a gente fala sobre o que o Brasil tem, né? E sempre que a gente fala o que o Brasil tem, do ponto de vista de monitoramento de territórios, nós estamos numa posição privilegiada. Tá? Nós podemos não ter os melhores satélites, né? A gente tem uma parceria com a China, a gente tem satélite brasileiro imaginando o território, mas a gente tem muita tecnologia desenvolvida em aplicações de dados espaciais para monitoramento do território. E isso a gente é líder mundial. Nós somos os primeiros países a disponibilizar na internet imagem de satélite, e isso a gente tem uma parceria com o governo americano. Depois que o Brasil fez isso, tem uma antena em Cuiabá, que é o Centro Geométrico da América do Sul, nós colocamos essas imagens na internet, os governos entenderam que disponibilizar esses dados na internet gera muito mais valor para o país, porque muitos trabalhos são feitos em cima disso, a gente começa a operacionalizar muita coisa em cima dessa perspectiva. Então o Brasil ele é muito pioneiro na utilização dos dados, que muitas vezes são gerados originalmente por constelações de satélites americanos, europeus. Tá? Mas a gente fez isso e a gente, junto disso, criou as plataformas para serem alimentadas com esses dados. Tá? Então, dentro da Serasa Experian, a gente criou esse ambiente onde a gente reúne todos os dados georreferenciados públicos. Nós temos o CAR também, que é um grande diferencial brasileiro, né, o Cadastro Ambiental Rural, onde a partir, né, de uma informação georreferenciada, né, delimitada, nós conseguimos contar então essa história do que ocorre em cada território, identificando os aspectos produtivos lá da origem. Tá? Então, lembrando, nós temos terras indígenas mapeadas no Brasil, nós temos mais de 6 milhões de propriedades delimitadas, tudo bem, temos overlaps, temos declarações, né, que a gente sabe que tem muito problema fundiário, né, nessas declarações, que às vezes eu tenho um baralho de cartas de imóveis rurais, um declarado sobre o outro, né, esse problema fundiário, a gente não vai resolver da noite para o dia, mas as propriedades estão registradas. Tá? Na Serasa a gente consegue fazer os vínculos, né, dos proprietários, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas que estão vinculados a esses territórios, que estão delimitados geograficamente, e fazermos então as análises que a gente cruza essa informação e traz os aspectos, né, de eventuais condições de embargos, tá? E a gente tem as secretarias estaduais que fazem isso, a gente tem o IBAMA, nós temos o ICMBio, nós temos as questões de desmatamento que nós temos, talvez vocês não saibam dessa informação, mas desde 1988 o Brasil monitora 100% da Amazônia com imagem de satélite. Tá? É um programa reconhecido mundialmente, o maior, né, mais longa data de monitoramento de floresta tropical do mundo. Tá? E esses dados a gente então traz para dentro da plataforma. Nós temos iniciativas brasileiras que eu também ajudei a co-criar, né, que é o Map Biomas, que do Map Biomas também é uma iniciativa que reúne universidades, reúne fundações. Eles começaram também a gerar muito dado primário, né, utilizando computação em nuvem, né, é uma iniciativa legal, e eles criaram um negócio que chama Map Biomas Alerta. E o que é o Map Biomas Alertas? É basicamente todos os sistemas globais de monitoramento de desmatamento, os sistemas nacionais, eles trazem imagens de alta resolução e tentam, né, ajustar, porque a gente tem problemas nesses sistemas, né? Não é 100% preciso, ele erra de vez em quando, às vezes ele erra a data de desmatamento, às vezes ele traz informações ali que não são 100% precisas. Então entrou Map Biomas para validar isso. Então, isso não é feito em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Tá? E todas essas informações, ou seja, o dado primário do desmatamento, o dado validado do desmatamento, né, todos os territórios delimitados, né, de áreas de preservação a gente consegue identificar, e tudo isso, né, permite com que o café brasileiro, as cadeias produtivas, os exportadores possam identificar se tem problema na cadeia produtiva deles, identificar todos os que não têm problema, para que quando eu faça um embarque, quando eu queira levar abrir novos mercados, eu possa ter a chancela, né, de café livre de desmatamento, café que atende à exigência da legislação europeia, né, da UDR, que é o que a gente fala. E aí a gente está
né, essa iniciativa ela já está rodando há um certo tempo de forma super operacional. E a gente tem o CAR, né, que é essa forma de identificar os imóveis rurais no Brasil como um todo. E a gente está indo agora para o próximo nível, que é a identificação das áreas produtivas. Tá? Por que isso é importante? Porque eu posso ter, eventualmente, um produtor de café que ele desmatou e ele está fazendo pecuária, ele está com floresta plantada, ele pode estar ainda, né, numa condição de, eventualmente, vir a converter essa área no futuro para café, mas enquanto ele não converter para café um eventual desmatamento, essa área está livre para exportação. Então, nós precisamos identificar exatamente, né, o limite do parque cafeeiro, e a gente vai fazer isso com imagem de alta resolução. Tá? Uma iniciativa, assim como a gente já falou do benchmark global de dados georreferenciados, essa também é uma grande iniciativa que não vai ter em lugar nenhum do mundo, onde a gente vai identificar com imagem de alta resolução cada hectare plantado com café do Brasil e poder, então, fazer esses overlaps com esses aspectos socioambientais exigentes, para que a gente, inclusive, pegue um dado de referência que os europeus publicaram, e aí um parênteses só para falar sobre esses dados espaciais. Né? Eu tenho certeza que alguns conhecem sobre mapas, outros não, mas quando a Europa publicou a lei Deforestation Free, zero desmatamento, eles usaram uma definição de floresta que vinha lá da FAO, que falava que tinha que ser áreas mais densas, né, com um porte mais elevado. Só que isso é muito difícil de identificar. É muito difícil de fazer. Do ponto de vista técnico, né, por estar mergulhado nesse mundo, a gente sabe que é muito difícil de fazer. E ninguém vai ir para campo fazer identificação de todas as áreas, até porque quando pego o desmatamento já aconteceu. Ninguém foi lá para saber se aquela área tinha um aporte XYZ. Então a gente vai fazer isso remotamente, com imagens que estão ali no catálogo, que foram geradas em algum momento naquele território. E a gente viu que o café, por ser uma cultura perene, muitas das áreas de vegetação nativa, que foram chamadas de vegetação nativa ou não poderiam ser abertas, na verdade são áreas de produção de café consolidadas. Isso é um grande problema para o setor. Então, por que a gente precisa identificar, fazer esse mapeamento? Porque a gente precisa mostrar que são zonas livres à exportação. A gente precisa identificar os problemas, dar visibilidade, mas a gente precisa identificar, e aqui em amarelo, né, nessa figurinha, o contorno é um CAR, o amarelo é o café mapeado com imagem de alta resolução, e esses traços vermelhos, essa chura vermelha, é classificada para os europeus como floresta primária. Né? Então a gente precisa, né, fazer esse trabalho para conscientizar, fazer as mudanças lá, e não é que eles fizeram isso porque eles são maldosos, é porque é muito difícil tecnicamente de resolver esse problema. Né? Então a gente está resolvendo esse problema aqui no Brasil, né, e vai mostrar para eles esse aspecto para a gente conseguir gerar essas zonas livres para exportação. Isso é extremamente importante para o café brasileiro, lembrando que essa legislação ela entra em vigor no final desse ano. Tá? A partir de 31 de dezembro, essa lei está valendo. Tá? E todos os embarques de café brasileiro, né, e outras culturas, tem 7 commodities ao todo, que estão contempladas por essa legislação, vão ter que ser identificadas suas áreas produtivas e elas precisam cumprir os critérios da legislação e a gente precisa mostrar que elas também são livres à exportação. Tá bom? Então, era esse case que eu queria trazer para vocês. Meus minutos são super curtos, já acabaram aos 3 minutinhos aqui. Mas eu acho que a gente falou muito, eu ouvi muito aqui sobre barreiras, dificuldades para exportar. Eu ouvi muito sobre questões ambientais, que estão cada vez mais em voga. Eu ouvi muito sobre comunicação. E quando a gente pega uma plataforma como essa, que dá transparência, né, que eu tenho dado que permite com que o mercado se mantenha de portas abertas. E mais, que talvez a gente consiga agregar valor. E junto com uma entidade igual a Secafé, a gente leva isso lá para fora e mostra tudo que de bom a gente está fazendo, a gente considera isso uma excelente notícia, né? E está aqui também para cooperar com o setor, né, e trazer soluções que permitam que a gente vá ainda mais longe aí no setor. Tá bom? Agradeço, né, a atenção de todos vocês. Muito obrigado.